Continuando então o nosso estudo de evolução em dois mundos, hoje vamos aprender o corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Resposta. Na metamorfose dos insetos, a histólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes caracteriza, que era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações da massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração, nessas circunstâncias, não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual. Além-túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura, e por isso mesmo incapacitada de edificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Como entenderemos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria, como as do corpo físico? Nós já aprendemos que cada célula do corpo físico corresponde a uma célula no corpo perispirítico. Ela tem vida. Ela é o perispírito da célula, não é mesmo? O problema é de bem simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções, em que a gerência unificada em seus programas de ação supervisiona e comanda centenas de máquinas, com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção, ubiquidade do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com segurança, precisaremos dispor, na Terra, de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Nós não temos condições de entender isso ainda. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Eu penso, me atrevendo a comentar, aqui na Terra, o nosso corpo denso, ele se fere com objetos do mesma frequência que a nossa. Não é verdade? Então machuca. No plano espiritual, tudo está em outra frequência. Tanto que um espírito desencarnado atravessa a matéria densa, que para nós seria machucado, mas no plano espiritual, ele não atravessa uma porta espiritual. Como nós vimos, portas essas construídas nos centros espíritas ou residências dignas. Então, tudo é relativo e proporcional. Então, no plano espiritual, os objetos ferem o perispírito. É o que eu entendo. Espero que vocês me ajudem nesse equilíbrio. Continuando. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual,
Os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória, exteriorização da sensibilidade. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Ele está falando de chakras. Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Compreendamos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo carnal, não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual. Nós continuamos tendo um baço perispiritual. E que, interligado a outras fontes de formação sanguínea, no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais no corpo espiritual, restritos na ovoidização, apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios ergonogênicos da árvore em que se converterá no futuro. Uberaba, 23 de abril de 1958. Voltando aqui no exemplo dele, é como se tudo se acumulasse dentro da semente, tem uma árvore inteira, não é? Posto na terra, aquilo tudo desabrocha, está tudo lá dentro, não é? É assim. Meus amigos, ficamos por aqui mais uma vez. Espero a todos no próximo capítulo.